Olá, meu nome é Thaís Almeida Prado e eu tô aqui para partilhar com vocês um pouco sobre roteiro colaborativo no cinema. Eu sou cineasta, roteirista, artista multidisciplinar e atriz também. Bom, vamos para falar um pouco de roteiro colaborativo. Eu vou trazer algumas questões que vieram das artes performativas e do teatro. No teatro e nas artes performativas, enfim, a gente tem muito esse movimento dos coletivos de artistas, né? E das companhias hoje em dia, que a gente fala que são companhias de teatro colaborativas. É, Essa ideia do colaborativo vem muito de uma época onde o Teatro da Vertigem, que foi um dos precursores a trabalhar dessa forma no Brasil, assim, começou a trazer essas questões. Tem um textinho do Antônio Araújo, que é diretor do Teatro da Vertigem, que ele dizia o seguinte: pretendíamos garantir e estimular a participação de cada uma das pessoas do grupo, não apenas na criação da obra, mas igualmente na reflexão crítica sobre as escolhas estéticas e os posicionamentos ideológicos. Não bastava, portanto, sermos apenas artistas executores ou artistas propositores de material cênico bruto. Deveríamos assumir também o papel de artistas pensadores, tanto dos caminhos metodológicos quanto do sentido geral do espetáculo. Bom, partindo desse texto, né, dessa frase, o que diferenciaria o teatro colaborativo, né, os trabalhos colaborativos de um trabalho tradicional? É, Nesse tipo de processo, as pessoas que estão ali inseridas, elas não estão executando apenas uma função, elas estão também pensando o todo, pensando o geral. O coletivo também age dessa forma, né? Eu fiz parte do coletivo corrosivo por alguns anos, onde nós éramos cada um de uma área, videoartista, performer, artista plástico, e a gente criou um projeto juntos na Casa das Caldeiras, onde a gente discutia sempre o que a gente queria com esse projeto, né? Quais eram os rumos. E aí, cada um na sua linguagem, a gente tentava criar uma unidade para isso. E nessa história de teatro, né, indo para o teatro, assim, como é que a gente também, né, cria uma unidade sem que isso seja apenas o olhar do diretor que está ali fazendo a função dele, né? Um pouco a diferença do coletivo para o colaborativo é que nos coletivos cada um tem não só uma função artística, mas também como uma linguagem distinta, né? Tinha músico, artista plástico. O colaborativo ele vai trazer isso, por exemplo, no teatro, né? A gente tem ator, ele é do teatro, o diretor, ele é do teatro, o dramaturgo, ele é do teatro. Ele tem uma mesma linguagem em comum, mas tem funções distintas, e a ideia é que essas funções não sejam hierárquicas. Então a ideia é que essas funções possam entrar em um acordo, né? E que todos possam se sentir criadores e coautores dessa obra. Vindo dessa questão, né, dos trabalhos colaborativos quando eu fui para o cinema, eu comecei a me perguntar como é que isso funcionaria no cinema. Porque no teatro a gente trabalha com improvisação, sala de ensaio, os dramaturgos frequentam a sala de ensaio, então enquanto a gente vai ensaiando, o diretor, por exemplo, ele pode propor um tema para você. E aí ele fala assim: eu gostaria que você trabalhasse que você criasse uma cena a partir da ideia de medo. E aí o ator vai para casa pensar o que é medo e ele vai criar uma improvisação, um workshop que a gente chama, né? Uma improvisação cênica sobre essa sensação dele do medo. E o dramaturgo vai participar do ensaio e vai também, a partir dessa visualização, a partir dessa improvisação, ele vai também contrapropor coisas. Então, é quase que um encontro onde
um vai propondo uma coisa para o outro e todos vão se encontrando e dialogando. Então, como é que isso funcionaria no cinema? Sendo que no cinema a gente filma uma coisa formatada já, né? A gente tem lá um roteiro, a gente pré-produz esse roteiro, envia para um monte de edital e tenta dinheiro, tenta verba, e aí vai lá e faz, né? Então, no cinema a gente tem alguns cineastas que já trabalham assim há muito tempo. Tem um cineasta alemão que chama Andreas Dresen, que é um cineasta que trabalha basicamente com improvisações, né, para criar o roteiro dele. Então, antes de ter um roteiro pronto para ser filmado, ele vai para a sala de ensaio, improvisa com os atores, cria toda uma questão, e aí trabalha o roteiro e vai para a sala de... vai para a filmagem. Existe um filme do Andreas Dresen que é muito legal, que chama Cloud9, que é de 2008, que ele trabalha com atores nos seus 60, 70 anos, mais ou menos. E ele queria muito abordar a questão de um relacionamento afetivo em pessoas com essa idade. Então, a partir de improviso com esses atores, ele vai também, como ele era muito mais novo, ele vai entendendo também, né, as formas como essas pessoas naquela idade, naquela época, em 2008, sentiam o sexo. E a temática do filme, ela aborda uma traição. Então, é uma mulher que é casada há 30 anos, é uma mulher que trabalha em casa, que tem uma vida muito cheia de rotinas, e aí ela conhece um homem e se apaixona por ele. Então é uma situação de traição. E ele fala, né, que só foi possível criar esse filme com esse roteiro a partir desse trabalho que ele fez com os atores anteriormente. Um outro diretor que trabalha muito dessa forma colaborativa é o Mike Leigh, que é um diretor inglês. O Mike Leigh já trabalha assim há muito tempo, né? Ele é do teatro também. Tanto o Andreas Dresen quanto o Mike Leigh tem um pezinho ali no teatro. Então o Mike Leigh já dirige peças de teatro, enfim. E ele vai para o cinema, então, com esse grupo de atores com quem ele costuma trabalhar. Ele trabalha muitas vezes com os mesmos atores. E um dos primeiros filmes que ele fez, que é o Naked, é um filme super denso, super pesado sobre esse homem, esse personagem meio controverso. E foi a partir de improvisos que ele foi criando isso. E tem um outro que é bem conhecido, que é Os Segredos e Mentiras, que é de 96, que ele cria em colaboração com as atrizes, que são atrizes também com quem ele trabalha muito. Então, uma coisa que a gente vai percebendo, né, tanto da questão do teatro que eu falei agora, né, quanto do cinema, é que esse tipo de forma de criação vai acontecendo, ela acontece como que se a gente fosse criando grupos mesmo, como se fossem famílias, assim, né, famílias artísticas, né? No Teatro da Vertigem, que eles se tornaram um grupo que sempre trabalhava junto. O Andreas Dresen também trabalha muito com os mesmos atores, o Mike Leigh. Então você vai vendo que vão sendo criadas famílias artísticas, porque a gente se une a pessoas que têm o mesmo tipo de olhar para o mundo, que quer também responder alguns questionamentos juntos, questões em comum. Então é quase que vai gerando pequenos casamentos, assim, né? Bom, a gente percebe que existem já cineastas. Aqui no Brasil também existem vários cineastas que trabalham dessa forma, mas eu já vou falar sobre eles mais pra frente. Mas essa história de o ator também se sentir co-criador de uma obra é o que mais me interessou sempre nessa temática do roteiro colaborativo, né? E também de o dramaturgo, né, ou do roteirista, dele se abrir para o imprevisto, porque em geral no cinema tradicional, mesmo no teatro tradicional, o dramaturgo ele escreve sozinho,
numa sala fechada, ele pode até ser que ele esteja observando o mundo e tal, mas ele está lá sozinho, ele escreve e traz um texto pronto para as pessoas se relacionarem com isso. Nesse formato da colaboração, ele não chega com um texto pronto, ele chega com propostas, sejam cênicas, sejam, né, artísticas, e aí a criação ela vai sendo composta através desse diálogo. Então, muitas vezes esse tipo de processo leva até mais tempo para ser feito, porque existe diálogo, existe negociação. Vou citar para vocês um exemplo de um trabalho que eu participei dentro da Companhia Autorretrato, que é uma companhia que eu fiz parte por mais ou menos por volta de 15 anos. E dentro da companhia a gente pegou um fomento, né, um fomento ao teatro, que é uma lei aqui de São Paulo, do município de São Paulo, que fomenta o teatro. Então a gente teve um ano para fazer uma pesquisa, para ensaiar e criar um espetáculo. E a gente queria trabalhar na rua, e era super amplo, né? Era sobre mobilidade, como é que a gente se desloca, né? Sobre deslocamentos num espaço público e permanência no espaço público também. Então, como é que, né, foi vindo esses temas? Cada ator ia trazendo seus anseios e tal, e eu, já com uma pesquisa antiga, queria trabalhar sobre os rios de São Paulo. E a priori, as pessoas não se interessaram muito pela questão dos rios. Não era o tema ali do deslocamento e tal, só que os rios foram se tornando a grande personagem dessa peça, que se chama Origem e Destino. E então eu era atriz ali, eu como atriz tive a possibilidade de propor um desejo, um anseio meu, que acabou virando um dos personagens principais do espetáculo. Era o personagem que levava a gente pela cidade, né? Era através da busca desses rios que a gente conseguia se deslocar por São Paulo toda, que a peça começava na Sé, fazia todo um percurso a pé até a Praça do Patriarca. Lá a gente pegava um ônibus e ia até Santo Amaro, seguindo o percurso de rios, né? Então, olha que interessante, né? Um ator está na função de ator, criando um personagem, mas tem um desejo de falar sobre um tema específico que ele propõe e que pode não só virar o tema, como o próprio personagem da peça, né? E isso no cinema acontece muito também, né? Recentemente eu tive a oportunidade de trabalhar com a cineasta Helene Inês, que é uma grande cineasta e atriz, performer, inclusive seu trabalho é muito conhecido como atriz, né? E com a Helena foi muito bacana, porque quando ela estava construindo o roteiro, ela era diretora e roteirista. Quando ela estava construindo o roteiro, ela me ligou e me perguntou: Thaís, quer algum dado seu, alguma questão biográfica para eu pensar sua personagem? Então, dentro desse diálogo, ela foi escrevendo o roteiro. Essa personagem que foi criando o corpo, né? E foi assim com todos os atores. E daí, na hora do set de filmagem, existia também essa possibilidade de um imprevisto se tornar importante. Então a gente também é aberto a esses imprevistos. Eu acho que o roteiro colaborativo ele dá também a possibilidade de que todos os integrantes, né, da criação estejam tão presentes e tão afinados com a temática que se quer abordar, que qualquer mudança ou imprevisto não é um problema, ele se torna uma grande solução, porque está todo mundo apropriado, tanto o ator está apropriado do personagem, quanto o diretor está apropriado do conceito, e o ator está apropriado do personagem, do conceito, do que o filme quer dizer, né? O diretor de fotografia também, o figurinista, então as coisas vão se casando assim, né? Isso é muito bacana. Bom, nesse sentido, então, acontecem muitos movimentos que a gente chama no Brasil de cinema de guerrilha, de cinema de mutirão, que são esses filmes que as pessoas se unem para fazer.
E muitas vezes esse tipo de cinema acontece por falta de verba. Então, por um desejo muito grande de fazer um filme, mas não se ter verba, as pessoas se reúnem e criam, né? Isso é muito positivo. Ao mesmo tempo, você vê o Andreas Dresen e o Mike Leigh, eles tinham dinheiro, tinham uma verba para poder improvisar e criar os filmes deles e para fazer com um acabamento melhor. Então, é importante também pensar no roteiro colaborativo como uma parte de um processo importante que também precisa ser remunerado para que todos possam estar focados nessa criação. Por exemplo, um filme que é contemporâneo, que é muito maravilhoso, eu recomendo muito vocês assistirem, que é o Periférico, que é um filme de 2020. Eles assinam de uma forma coletiva. Isso é muito bacana também, a gente pensar na criação também, nessa possibilidade, né? Nessa história de colaboração entre ator e diretor, entre ator e roteirista, no cinema, tem um filme que eu gosto muito, que ele parte de uma literatura, ele parte de um romance, e o diretor, junto com o ator, se reúnem para transformar isso em filme, né? O diretor, o ator, o diretor de fotografia, o diretor de arte se reúnem para transformar isso em filme. Esse filme chama Existo, do Cal Guimarães, e é inspirado no Catatal, do Paulo Leminski. Então, a partir do Catatal, eles pegam esse livro, João Miguel, que é o ator, né, que é o co-criador desse filme, eles pegam e devoram esse livro e aí saem deambulando por vários lugares, por várias locações, o João com esse personagem, né, que é o Descartes, e a câmera seguindo ele. Então, tem um lugar ali da intervenção urbana, da performance, ele como personagem interagindo com aquele ambiente que é realista, mas ao mesmo tempo ele está vestido com uma roupa de época. Então, vai criando esses estranhamentos, né? E o filme, então, ele é uma construção colaborativa, porque ele apesar, né, tipo, o Cal chega e fala, vamos filmar ali, vamos tentar fazer algo ali, só que vai vir do encontro do João com aquelas pessoas naquele lugar, com a possibilidade de coisas inesperadas acontecerem. Então tem muito uma natureza que lembra muito documentário. Bom, o Cal Guimarães trabalha muito com documentários, né? Filmes que vão para um lugar do experimental. E o João Miguel, ele é um ator que também, ele é um ator que trabalha com a presença, né? Ele é palhaço, né? Tem o trabalho de palhaçaria dele, de intervenção, de presença, de performance, né? Então, são dois artistas que se encontram ali em estado de performance, né? E o diretor de fotografia também. Então, assim, é muito bacana esse trabalho para vocês verem a colaboração ali transparecendo na cena. Eu tive a experiência de um processo muito próximo, bem diferente, mas assim, uma natureza próxima, que é o meu filme que chama Com Meus Olhos de Cão, que eu parti desse livro da Hilda Hilst e convidei o Gilberto Mendes para fazer. O Gilberto Mendes é um compositor brasileiro muito importante, que eu recomendo todos vocês a reconhecerem a obra dele. Ele é de Santos. E eu convidei o Gilberto para fazer esse filme. Ele tinha 93 anos quando ele tinha 90 anos quando a gente começou a fazer. E o mais bacana é que tanto o personagem do livro, Com Meus Olhos de Cão, quanto o Gilberto, eles iam se misturando, porque o Gilberto ia propondo muitas coisas durante o processo de criação. Então, às vezes, ele falava dele mesmo, porque eu fiz isso, aquilo, que eu falava, nossa, isso conversa com o personagem Amós naquela cena, então eu vou explorar mais isso. E tudo era criado muito que ali também, apesar de eu ter um roteiro, de eu ter escrito esse roteiro, a gente nunca conseguiu de verdade seguir o roteiro. A gente fazia leituras, a gente saía pela rua deambulando e fazendo, e eu filmando, e eu às vezes perguntava, Gilberto, ele é músico, né? Gilberto, que música sua você quer usar no filme? Aí ele me falava,
E aí, no filme, no Como os Olhos de Cão, eu deixo esse processo transparecer mesmo na obra. Para mim, foi muito importante essa metalinguagem, porque era um encontro entre a gente, né? Então, para mim, ali foi muito importante que esse encontro estivesse transparecendo. Ele como co-criador, eu e a própria Hilda, né? Que estava ali a sua pairando, né? Pela gente, assim. Porque ela que nos inspirava a essa criação toda. E, enfim, então, esse é um outro formato, né, de trabalho onde o ator é um co-criador, ele tá junto nessa obra e tem muito uma atmosfera ali, um lugar do improviso, né? O improviso ele vai transparecendo também. Isso é muito visível no cinema do Rogério Sganzella, com a Elaine May, justamente, no cinema da Bel Air, né, com todos os seus atores, né, com toda essa trupe que trabalhava muito junta, né, e é muito bacana a gente assistir os filmes e perceber não só como esses atores se colocam em cena, como eles estão presentes em cena, como quanto a gente vê eles em outros filmes de novo, em outros personagens e como eles se colocam ali também. Principalmente os filmes da Bel Air tinham muito essa característica, né? Que era Rogério Sganzella, Júlio Bressani, Elaine Ney, principalmente, né? Os três cabeças da Bel Air os atores né? Que eram o seu coletivo, né? Por exemplo, se a gente pega uma cena do Copacabana Mon Amour, que é um filme que é assim, um ícone dessa Bel Air, né? É um filme do Rogério Sganzella. Tem a Helene Inês ali, vestida com o figurino dela, né? A Sônia Silk, aquele figurino vermelho, saindo pelas ruas e intervindo com as pessoas, né? E dialogando de alguma maneira. Ela vai passando pela cidade do Rio de Janeiro, vai gerando estranhamento, as pessoas não estão esperando aquilo, né? Então tem muito desse improviso que né, vai transparecendo nas telas. Então isso é muito bacana também da gente ver que é um outro tipo de cinema, né? Que o roteiro... O Corujito, o gato, tá colaborando na cena. Que é um outro estilo de criação de roteiro, né? Existe o roteiro do Rogério, a Helena sempre deixou muito claro que tinha um roteiro sim, mas tem esses momentos, esses ares, esses lugares para o improviso. Bom, falei um pouquinho ali, rapidamente, né, do trabalho do André, principalmente desses dois cineastas, estou falando muito sobre eles, do Andreas e do Mike Leigh, porque eles realmente trabalham com improviso, eles trazem os atores, fazem todo o processo de criação juntos, formatam o roteiro e daí vão para a sala de set de filmagem. E no caso deles, eles têm verba para fazer isso, na maioria das vezes. No Brasil, a gente tem sim cineastas que fazem dessa forma, mas às vezes é mais inviabilizado porque não se faz com verba, né? Então não tem a verba do antes para poder improvisar, ensaiar. Isso seria muito bacana da gente criar uma lei, um edital, um incentivo que pudesse propor isso, né? Que pudesse abrir esse espaço para os cineastas. Acho que aos poucos a gente vai começar a perceber isso. Mas isso é tão importante porque aí a gente vê a diferença de um filme onde todos os artistas estão apropriados daquilo, quase que foi feito pela família toda, todo mundo pôs a mão, né? O diretor de fotografia, figurinista, todo mundo ali presente. Não que não que no cinema mais tradicional isso não existe, mas eu estou dizendo assim do ponto de partida, né? Da criação, da ancestral, da criação mesmo. Principalmente para o ator, isso é um presente, porque para o ator, em geral, ele é o último mesmo, né? Ele recebe o roteiro, vai lá e faz, né? Então, principalmente para o ator, esse processo de estar junto, desde do cerne da criação, é também de uma realização muito grande, porque muitas vezes ele vai poder trazer um anseio dele que o diretor nem tinha imaginado e que vai virar parte do filme.
Tem uma coisa bem bacana, é um trabalho do Cristiano Bourlan, que é com a Helene Inês e com o Jean-Claude Bernardet. São dois personagens idosos e o casal, o marido quer se matar e ele quer que a mulher se mate também. E aí a Helene Inês pega e fala assim, não, eu não vou fazer isso. Eu não quero uma mulher se matando porque o homem vai se matar. Eu escolho a vida, eu quero que ela viva, né? Eu não vou romantizar uma mulher que vai morrer porque o homem se matou. Eu não quero esse lugar pra mim. Eu quero uma mulher que é independente de um homem. Se ele quis se matar, o problema é dele. Eu escolho a vida. Se a Helena não tivesse se colocado, o filme teria sido uma outra coisa. Mas o filme ganhou tanto com essa postura, com esse posicionamento do ator, né? Com essa possibilidade dele criar e com essa genialidade do Cristiano de falar, tá bom, vamos aí. Porque ele podia dizer, não tem nada a ver com o meu filme, eu vou cortar e tal. Não, mas ele fala, não, vamos, então vamos. Então isso é muito bacana. Eu já falei de improviso nas telas, o que mais que eu já falei? Bom, falei um pouco da construção dos personagens, né? Por exemplo, quando eu tenho um projeto de série agora, já um projeto bastante antigo e tal, que eu venho construindo junto com as atrizes, né? Em colaboração. E, por exemplo, para a construção das personagens, eu pergunto para elas assim, tá bom, qual superpoder você gostaria de ter? Ah, XYZ. Tá, mas esse superpoder, mas qual a disfunção? Qual o problema? Porque assim, ela não pode ser perfeita, ela tem que ter um grande problema. Ah, então eu tenho isso. Tá. Aí então ela vai criando a personagem dela a partir dessas minhas perguntas. E aí com essa personagem que ela vai trazendo, tanto de desejos dela, quanto dessa troca que eu vou fazendo de perguntas, eu vou começando a criar um roteiro com essa personagem, a partir da personagem. E a gente cria roteiro a partir do personagem, né? Em geral, a gente tenta desenvolver o personagem bastante para começar a escrever o roteiro. Então, isso é uma dinâmica muito bacana de construção de personagem colaborativa. E aí, depois, até às vezes, vou lá trabalhar no roteiro sozinha, mas eu tô construindo junto, porque daí eu vou fazer uma cena, ela vai falar assim, putz, mas a minha personagem talvez não fizesse isso, será? Vamos pensar, vamos discutir, vamos entender? Então isso são formas muito bacanas de se trabalhar. A gente agora está entrando nessa era da Web3, novas narrativas, novos espaços, enfim, eu nem vou falar muito sobre o que é Web3 agora para não confundir a cabecinha de todo mundo aqui, mas assim, existe sim a vertente do cinema que está indo para esse lugar da blockchain. E na blockchain a ideia, né, a Web3 principalmente, a Web3, o desejo da Web3 é que ela seja descentralizada. Então, olha só, colaborativo, coletivo, descentralizada. É sobre, né? Então a ideia é descentralizar. Se eu estou então com um projeto de roteiro na Web3, como é que eu descentralizo? Eu escrevo, posto lá na plataforma deles, e aí eu vou ter o público que é o interlocutor, que vai falar assim, não gostei do seu personagem por causa disso, disso, daquilo. Ela podia ser mais assim. Aí eu vou construindo junto. Isso é uma forma. Outra forma pode ser justamente com esses atores. Eu estou jogando na Web3 e esses atores estão correspondendo. Enfim, ali é um lugar para a construção de novas narrativas e principalmente narrativas abertas também, então que elas possam se transformar. E eu acho que é um espaço muito interessante da gente também discutir a colaboração mesmo, né? Até porque parte do princípio da descentralização. Então, acho que para uma próxima aula eu vou falar um pouco mais sobre isso. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Podem dar like, podem escrever aí na página.
dar feedback. E eu vou deixar aqui na descrição um link um link para um PDF onde tem um mestrado, o meu mestrado que eu trabalhei justamente sobre processo colaborativo no cinema, onde todas essas questões que eu trouxe aqui nesse pequeno tempo, onde eu tentei abordar todas essas questões, vão estar aqui para vocês também olharem e terem um pouco também de bibliografia para continuar. Vocês podem me procurar se vocês quiserem trocar, se tiverem mais dúvidas pra gente falar mais sobre isso. E eu acho que é isso, gente. Valeu, obrigada. E bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Beijos.